Olá pessoal, tudo jóia? Estamos aqui novamente, né, em mais uma aula aí nesse formato diferente, formato remoto, da disciplina de Teoria da Computação, tá? E vamos falar sobre a indecisibilidade do problema da parada. A gente somente mencionou que a MT, né, a linguagem que está associada ao problema de aceitação da máquina de Turing é indecidível, mas a gente não mostrou que é indecidível. Porque para mostrar que é indecidível, a gente tem que mostrar na realidade que é impossível construir um decisor para essa linguagem, tá bom? E aí, como a gente já conseguiu fazer uma introdução sobre alguns conceitos, né? Principalmente o conceito da diagonalização, né? O método utilizado por Cantor, né? Para provar, principalmente, né? Na perspectiva do Cantor, de que alguns conjuntos são incontáveis, tá bom? Vamos utilizar de maneira indireta esse conceito, vocês vão ver, para poder mostrar que o problema da parada é um problema indecidível, tá bom? Bom, como sempre, eu começo com um pensamento, tá bom? E hoje eu vou trazer novamente aí o Aristóteles, né? Eu gosto muito de alguns pensamentos dele, filósofo e lógico grego, né? Século IV antes de Cristo. E aí o Aristóteles vai dizer que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas é um hábito, tá bom? Muito interessante que muitas das vezes, né, você tem alguma ação, né, é tido como uma ação excelente que você faz, mas se você entender que excelência é na realidade um padrão de pensamento, tá? Você, se repetidamente você exigir de você mais do que aquilo que você naturalmente você dá, né? Se você tiver na realidade uma exigência para si até maior do que algumas pessoas colocam para você, é muito possível que você na realidade alcance a excelência, porque pela força do hábito você não vai estar satisfeito mediocremente, 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 acho que essa palavra deve existir. A ideia de mediocridade, né? Está sempre na média e não além da média. Mediocridade não é algo abaixo da média, não. É algo na média. Medíocre é uma pessoa média. E aí, se você pretende alcançar a excelência, é necessário você estar um pouco acima da média. Você precisa estar. E pensar um pouco acima da média é um hábito. E se você cultiva esse hábito, naturalmente você chegará lá, né? É óbvio que existem determinantes e condicionantes externos aí que vão dizer até onde você vai, né? Então, sua cultura, seu país, sua língua, sua condição social. Mas você pode ser excelente a partir da realidade que você está, a partir da condição que você vive. E eu acho que isso é interessante, né? Esse estilo de vida, esse modo de agir, vai fazer você não ser uma pessoa medíocre a partir da realidade que você está. Acho que essa é a dica aí que queria trazer aí com o Aristóteles, tá joia? Beleza. Bom, então vamos chegar aí em um outro resultado bastante importante aí na disciplina aí, né? Que é mostrar que o problema da parada é indecidível, né? Essa prova ela exige um nível de abstração maior do que as outras que apresentei aqui. Acho que em vários momentos aqui na disciplina, acho que vocês podem ter sido desafiados aí a abstrair alguns conceitos e tem coisas que não são tão simples de se perceber.
E certamente, assim, esse encontro de hoje vai exigir um pouco mais da abstração, porque vamos aplicar vários conceitos que a gente vem desenvolvendo na disciplina para conseguir compreender essa demonstração. Tá joia? Então vamos lá. Ah, bom, a AMT é decidível? Sim, é decidível, tá bom? É indecidível, perdão, né? Sim, é indecidível, tá bom? E aí primeiro eu vou começar apresentando a ideia da prova, tá? Então a ideia da prova vai passar por a ideia de absurdo, tá bom? Então se eu quero mostrar que a AMT é indecidível, existem dois caminhos. Ou essa linguagem é decidível, ou essa linguagem é indecidível, tá? São esses os dois caminhos que existem. Então tem um dilema e eu posso fazer o percurso da prova para o absurdo, que é o quê? Eu admitir por um momento que é decidível, tá? Então eu suponho que existe uma máquina de Turing que decide essa linguagem, e aí eu vou conduzindo essa ideia, né, dando vazão a essa ideia, até chegar no absurdo. Se eu chego no absurdo, então eu vou concluir que essa via é uma via absurda, é uma via contraditória. Então eu desisto dessa via e vou para outra. Então a via que eu vou supor nesse momento é que não, essa linguagem é decidível. Decidível. Se ela é decidível, então existe um H, uma máquina H, que a decide. Tá? É óbvio que a ideia da prova por absurdo é escolher a via absurda. Tá? E aí, como a gente quer provar a indecidibilidade de AMT, tá? A gente vai admitir que essa linguagem é decidível. Tá bom? Então, bom, se a gente está admitindo, tá, que H é decidível, tá bom? Estamos admitindo que H é decidível. Ah, então temos que fazer ter a seguinte coisa em mente aqui, tá? Então H, tá? A máquina H, ela vai receber uma cadeia, tá? E aí eu vou colocar aqui, tá? Essa cadeia, tá? Ela vai vir como uma codificação de uma dupla, tá certo? H, M, ômega, beleza? Então, se vai ter dois cenários aqui, dois cenários que eu posso admitir para essa máquina. Que se de fato essa máquina aqui é decidível, eu não vou ter um cenário, uma possível situação de loop. Eu vou ter somente o cenário que essa máquina H aceita e essa máquina H rejeita, tá bom? Então H vai aceitar, H aceita, tá? Ou H rejeita, tá? Rejeita. E quando é que H aceita? Bom, H aceita se M aceita ômega. Tá joia? A máquina H aceita a cadeia de entrada, e é essa cadeia aqui, que tem a codificação, né? Que tem uma máquina de Turing e tem uma cadeia, tá? Como é um problema da aceitação, né? O problema da aceitação, eu estou me referindo a AMT, tá? É a linguagem que representa aí a, todos os pares codificados aí de máquinas de Turing e cadeias, em que essas cadeias são aceitas pelas máquinas de Turing respectivas. Então, eu digo que H aceita se M aceita ômega, tá? E eu digo que H rejeita, tá? Se M rejeita ômega, tá certo? Beleza?
Então, esses são os dois cenários aqui, tá? E, bom, eu tenho que admitir esse cenário porque eu estou admitindo que H é um decisor, tá? Essa é a minha hipótese aqui inicial. A minha hipótese da minha prova por absurdo é admitir H é um decisor. Então, H é um decisor, H nunca vai entrar em loop. Então, H aceita quando M aceita ômega. E H rejeita quando M rejeita ômega. Tá bom? Então, esse é o primeiro cenário da minha prova. Então, eu admito que existe um decisor. E uma vez admitindo que existe decisor, eu vou chamar esse decisor de H. Tá bom? Então, esse H é o decisor da linguagem AMT. É óbvio que a minha prova é uma prova por absurdo, então eu vou tentar levar à frente essa ideia, tá bom? Até chegar no ponto que vai vir uma ideia meio esquisita, tá bom? Vai aparecer alguma contradição em algum momento. E essa é a ideia, tá bom? Beleza, então vou voltar para cá para os slides, tá bom? Então eu suponho inicialmente isso. Eu suponho que H decide AMT, tá bom? É a primeira suposição. E qual é a segunda agora? O segundo passo dessa minha prova? Bom, é eu construir uma máquina D, e essa máquina aí é bastante curiosa, tá? Que ela faz o que essa máquina D? Bom, a máquina D é o seguinte, antes de, antes de apresentar a descrição dela, eu vou falar simplesmente aí o que é que a máquina D faz aqui, tá bom? Então a máquina D aqui, ela vai, vamos lá, vou pegar D, tá? Recebe como entrada, tá? Uma codificação de uma máquina de Turing, tá joia? Só que D faz um negócio bastante curioso, tá bom? Então, o que é que eu espero que D faça, tá bom? D vai fazer o seguinte, tá? D, D vai também ser um decisor, tá bom? E aí D vai aceitar, D aceita ou D rejeita, tá bom? Mas quando é que isso acontece? Bom, D aceita, tá? D só vai aceitar essa máquina que eu estou mandando aqui se... Acho que é melhor botar outra cor, né? Vou colocar a cor azulzinha. Se M... Aí só aceita se fizer o oposto, né? Se M não aceita a codificação dela própria. Própria codificação de M. Tá bom? Eu digo que essa máquina D rejeita se M aceita a codificação de M. Então, ó, vamos dar uma olhada para isso aqui, né? Quando eu digo que D aceita quando a máquina recebe ela mesma como entrada codificada e rejeita, tá bom? Isso é, não aceita, tá bom? E eu digo que DDM rejeita quando a própria máquina recebe ela e aceita. Bom, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Antes de eu apresentar para vocês essa ideia com mais detalhe. Essa decisor, né? Isso aqui eu estou criando aqui, né? Como um decisor, tá? Isso aqui é um decisor hipotético, tá? Porque para eu fazer isso aqui, eu vou fazer uma chamada de H como subrotina, tá bom? H é o meu suposto decisor aí, tá? De máquina de Turing. Mas você pode achar estranho, assim, que negócio esquisito é, gente? Eu estou criando uma máquina de Turing, tá? Que recebe uma codificação de uma máquina de Turing e
É estranho, né? Uma máquina receber a codificação dela como entrada e o mais doido, né? Depois eu mando a própria máquina rodar sobre a codificação da própria máquina, né? Que é um negócio meio estranho. Então, M, que é uma máquina, recebe como entrada uma codificação que representa ela mesma. Que é isso que também acontece aqui. M é executada aqui a partir dessa. Eu executo M a partir, dando como entrada a codificação dela e verifico se aceita. Se M aceita essa cadeia, que é a própria codificação de M, bom, tudo bem. Você rejeita na máquina D, tá? Se M não aceita a codificação de M, você aceita, tá? Então é como se D se comportasse de maneira oposta, como se comporta H. Mas o H aqui vai ser chamado, né? H é o decisor, né? E H vai receber os pares aqui, né? H vai receber quem? H vai receber M como entrada, né? E aí é uma codificação. M como entrada. E vai receber quem? E vai receber como cadeia uma codificação de M. Tá? Então eu tenho aqui, ó. Eu vou até colocar aqui em verde para ficar com mais destaque, né? Então eu tenho M como primeiro elemento do meu par de entrada de H. E eu tenho a codificação de M com uma cadeia que vai ser verificada se é membro ou não. Beleza? Você pode dizer assim, Esdras, isso está muito doido, porque em que cenários isso pode acontecer? Bom, tem alguns cenários que podem acontecer, né? Não sei se vocês sabem, mas tem linguagens de programação, tá? Em que até o compilador da própria linguagem é construído na própria linguagem, tá bom? E aí, por exemplo, você pode ter um compilador em Pascal, que ele, por exemplo, compila programas em Pascal. E o próprio compilador foi escrito em Pascal, tá bom? Então isso, embora seja meio estranho, não é tão estranho assim na cultura da computação. Se eu não me engano, Smalltalk também é uma linguagem assim que vários ambientes de desenvolvimento de Smalltalk é escrito em Smalltalk, tá? Eu me lembro que o Squeak era um deles, por exemplo, tá? Então, essa ideia de ter um compilador que compila um programa da própria linguagem, ele ser escrito na própria linguagem, o compilador, não é algo tão estranho assim, tá bom? O difícil aqui, na realidade, é a gente abstrair esse comportamento dessa máquina D, tá bom? Então, D vai receber uma codificação de uma máquina de Turing e D só vai aceitar, tá? Essa codificação se quando eu pego essa máquina, simulo essa máquina com a entrada que é a codificação dela mesma, não for não aceitar, tá bom? Isso no caso, rejeitar, tá bom? Se M aceita a codificação dela como entrada, você rejeita. Então D vai ter um comportamento em função do oposto aqui de H, tá bom? Então essa é a ideia de D, tá? Então vamos voltar aqui. Eu vou tentar voltar e tentar fazer esses passos aqui de maneira o mais claro possível, porque o nível de abstração nessa demonstração é um pouco maior. Então, primeiro eu estou admitindo, existe um decisor, tá? Para H, e aí ele vai decidir a linguagem AMT. Então ele vai receber cadeias, né? Que estão codificadas, né? Máquina de Turing e uma entrada específica. E aí H vai aceitar essa cadeia se M aceitar ômega, tá? H vai rejeitar essa cadeia se M rejeita ômega, tá joia? Então esse é o cenário 1, cenário de H. Agora eu vou criar, tá?
uma máquina D, tá bom? Que ela vai aceitar se H rejeitar, tá? Que é isso que vai acontecer. Quando H rejeita, porque se eu vou simular M em uma cadeia, eu posso utilizar o próprio decisor H. Então, se eu rodo H sobre M e a codificação dela, tá? Se H rejeita, não aceita, tá? H rejeitou, D aceitou. H aceitou, D rejeitou, tá bom? Então, tudo isso aqui eu posso, bem na verdade, converter aqui, tá? Para a seguinte ideia sobre D, né? Em que ao utilizar agora a própria ideia de H, tá? Então eu uso aqui D vai aceitar. Quando é que D aceita? Se H, quando executar quem? Ah, vou fazer isso aqui, porque você vai ter que distinguir aí, tá? Esses dois pontos aqui principal, tá? Quando H vai receber, na realidade, tá? A codificação de M, tá? M é a máquina que eu estou mandando aqui, tá bom? E a cadeia é a codificação dessa máquina, tá bom? Então eu estou passando, eu vou chamar H e vou mandar para H M e como cadeia a codificação dela mesma, tá? Eu aceito se H rejeita. E H rejeita porque supostamente H é o meu decisor, tá bom? E aí D rejeita se, e aí novamente, né? H recebe, tá? Como entrada, tá? Uma dupla codificada, lembra? E aí dupla codificada. Só que quem é que está sendo codificado aqui? É uma máquina de Turing, no caso aqui é M. Só que ao invés de eu mandar ômega, eu estou mandando ômega, mas o ômega específico aqui é a codificação da própria máquina. Se H aceita, tá bom? Então, a ideia é criar uma máquina D, tá? E dessa forma, né, se o comportamento é oposto, supostamente D também será um decisor, tá joia? Porque todo comportamento de D está em função de H, tá? Então, D recebe qualquer codificação, tá? Tá meio estranho isso aqui. Qualquer codificação aqui de uma máquina em Turing, tá? E aí D aceita a partir do comportamento de H, comportamento oposto, tá? H vai receber M com a codificação dela mesma. H recebe M com a codificação dela mesma. Se H aceita, D rejeita. Se H rejeita, D aceita. Tá joia? É bom. Vou voltar aqui pro slide, tá joia? E a gente vai mostrar aí a descrição aí, né, em alto nível da máquina D. Então, D sobre uma codificação de uma máquina de Turing, tá bom? O que é que ela faz? Ela chama H como uma subrotina, tá bom? E aí executa que entrada? Ela pega a própria máquina M e pede para que ela seja executada sobre a entrada codificada de si mesma, tá? E aí você fala, mas para que isso? Bom, a gente vai, na realidade, forçar um absurdo, né? Porque AMT é indecidível e D vai nos apontar um absurdo. D vai nos apontar um absurdo e a gente vai perceber esse absurdo, tá? Porque a ideia é o seguinte,
D como saída, o oposto do que H dá como saída. H, ao rodar sobre essa entrada, se H aceita, D rejeita. Se H rejeita, D aceita. Tá joia? Então essa aí é a minha máquina D, tá? Eu construí uma máquina D utilizando H como subrotina, só que aproveitando aí o resultado de H e utilizando uma saída oposta à saída do que H me dá, tá bom? Bom, o que é o curioso que a gente tem? É que é o seguinte, se eu admito a entrada D, e pensa o seguinte, D recebe como entrada qualquer codificação de máquina de Turing, beleza? E se eu mandar como entrada para D, tá? A própria codificação de si mesma. D é uma máquina de Turing. D supostamente é um decisor, tá joia? Eu estou agora mandando como entrada para D a própria codificação dela mesma. Bom, qual é o ponto que tem? É que agora a gente tem a contradição dada, né? Que contradição é essa? Então, se eu pego aqui D e mando a própria codificação de D como entrada, tá bom? O que é que vai acontecer comigo? Eu tenho aqui essa ideia, tá? E aí eu tenho o seguinte, bom, usando o mesmo critério que eu usei para descrever a máquina D, eu vou dizer o seguinte, essa D vai ter que aceitar, tá? Em que cenário? Se D não aceita a sua própria descrição. Eu teria que rejeitar se D aceita a sua própria descrição. Bom, qual é o absurdo aqui? Porque quando D manda a própria descrição, tá? Quando você fala D não aceita a própria descrição, é que D recebeu a própria descrição e para ela aceitar, bom, ela teria que aceitar aqui também. Mas a única condição para ela aceitar é ela rejeitar. Para D rejeitar aqui, ela deveria rejeitar aqui também, mas a condição para ela aceitar é que a condição para ela rejeitar é que ela aceite. Então a contradição está justamente aqui, que eu não consigo, a bem da verdade aqui, garantir as duas condições ao mesmo tempo. Se eu mando para D ela mesma, isso me chega num absurdo. Isso me leva a uma contradição, tá? O envio da codificação de D como entrada para ela mesma vai levar a esses absurdos, tá? Existe um problema clássico, e são problemas que vão ter esse tipo de comportamento, é o problema do barbeiro, né? Que vai apontar para realidades meio estranhas. Por exemplo, o barbeiro, ele, como é que é? Deixa eu me lembrar do enunciado do problema do barbeiro, né? Ele barbeia todo mundo menos ele mesmo, né? E aí ele vai levar essa ideia mais à frente e no fim ele vai chegar no absurdo. O problema do barbeiro é bem interessante que ele vai apontar de maneira indireta para essas realidades aqui, que é você de maneira recursiva, né, olhar para um problema e aplicar o problema para ele mesmo, tá? Então, quando eu vejo aqui uma máquina de Turing e ela recebe sua própria descrição, é como se eu tivesse de maneira recursiva, né,
chamando a máquina de Turing para poder executar em cima de si mesmo, tá? Então, essa demonstração vai trabalhar sobre essa ideia, tá? Essa hipótese, né? De que eu admito, primeiramente, que H decide AMT, tá? Logo depois, eu construo um suposto decisor D, ainda utilizando H, para tentar forçar um comportamento oposto aqui em função de H. Quando H, né, recebendo a máquina e a sua própria codificação, aceita, você rejeita. Quem rejeita? A máquina D. Se H rejeita, então D aceita, né, esse comportamento oposto. O problema é que quando eu pego D e mando como entrada a sua própria codificação, isso leva a uma contradição. E aí, bom, como é impossível admitir a ideia de um decisor para a linguagem AMT, né? Então, supor que H decida AMT vai me levar para um absurdo. Como essa suposição me levou para um absurdo, eu só tinha duas vias. Ou AMT é decidível, ou AMT é indecidível, tá? Ou decidível ou indecidível, tá? Então, se não é uma via, só pode ser a outra. Logo, AMT é indecidível, tá bom? Bom, é um problema que, de certa forma, exige muito para a gente pensar sobre ele, porque essa ideia de fazer com que a máquina receba a sua própria descrição e execute em cima da própria descrição pode, na realidade, não ficar com tanta clareza assim quando a gente admite essa possibilidade, tá? Mas essa é a demonstração para a indecidibilidade, tá, do problema da parada. E aí o que talvez você possa pensar é qual é a relação que isso tem com o problema com a diagonalização de Cantor, tá? E eu vou chegar lá. Mas vamos resumir. E resumindo de uma maneira geral é o seguinte, né? H aceita, né, a entrada M ômega exatamente quando M aceita ômega, tá bom? Então, se H é o decisor, né? Se supostamente esse decisor existe, então, bom, H aceita nesse quadro, nesse cenário, tá? Bom, ao construir D, o que é que eu faço? D rejeita, né, uma cadeia com a codificação de M exatamente quando M aceita M aceita a codificação dela. Quando M aceita M, vamos dizer assim, tá? Então D rejeita essa codificação de M exatamente quando M aceita essa codificação de M, tá? Porque é a lógica oposta, né? D rejeita quando M aceita. E qual é o louco disso? É que D teria que rejeitar sua própria codificação exatamente quando D aceitasse a sua codificação. D não pode rejeitar a codificação dela quando ela aceita. Isso é um absurdo, tá? Então, em resumo, em linhas gerais, é isso. O absurdo vai ser a impossibilidade de você criar D utilizando H como subrotina. Isso vai me chegar num absurdo. E o absurdo é que, a bem da verdade, H nunca foi decisor. H nunca foi um decisor para a MT. Essa é a realidade. Admitir ele como um decisor vai levar ele para esse ponto. Tá joia? Joinha. Bom, e o que é que isso tem a ver com o problema, né, o método da diagonalização de Cantor, né? Bom, isso vai apontar para Cantor da seguinte forma, tá ok? Então, se eu pensar aqui numa perspectiva de matriz, tá? Em que, vamos supor que eu tenho uma matriz aqui, tá certo? E aí eu estou supondo essa matriz aqui, em que eu tenho aqui a máquina, tá?
a máquina de Turing e eu estou dando nomes avulsos para ela. M1, M2, M3 e M4. Aqui é a lista de todas as máquinas de Turing passíveis de serem representadas, tá bom? E aqui em cima eu tenho a codificação dela em cadeia, tá bom? Então eu tenho a setiupla representada aí como uma cadeia, tá bom? E aí a pergunta é o seguinte: o que acontece quando eu pego M1, tá? E coloco a sua própria codificação como entrada. M1 recebendo ela como entrada. Vamos supor que aceita. Vamos supor que quando M1 recebe M2, rejeita. Quando M1 recebe a codificação de M3, aceita e assim vai, tá? O que na realidade eu estou preocupado, quando eu falo da máquina D, eu estou preocupado com essa coluna aqui, tá? Que é a coluna da própria máquina recebendo ela como entrada, tá? Então, quando eu olho para essa diagonal aqui, é a diagonal que de fato me dá uma informação melhor, uma informação útil para o problema que eu estou utilizando, tá bom? É que M recebe ela mesma, né, como entrada, e vamos supor que ela aceita. Vamos supor que M2 aceite, vamos supor que M3 rejeita, vamos supor que M4 rejeita e assim vai, tá bom? Aonde que aparece aí o problema da diagonalização, ou melhor, o método da diagonalização camuflado aí por trás dessa proposta de solução? É que se eu estou admitindo que aqui nessa coluna, né, nas linhas, a bem da verdade, existem as máquinas de Turing, em algum momento vai aparecer a descrição da própria máquina D, tá? Que é a máquina que a gente está apresentando ali como uma máquina possível, tá joia? E aí, o que acontece? D, quando M1 aceita a sua própria codificação, D rejeita, tá joia? Você lembra que o comportamento da máquina D, ela é oposta, né, ao comportamento da máquina H. Quando o M1 aceita sua própria codificação, D vai ter que rejeitar, tá? Porque a lógica de D é oposta, tá bom? Quando M2 aceita a sua própria codificação, D, ao ler M2, rejeita, tá joia? Lógica oposta, aqui aceitou, aqui rejeitou. Quando o M3 aqui rejeita a codificação, a sua própria codificação, M3 rejeitou, D aceita. O que é que isso lembra? Isso lembra aquela coisa de eu sempre estar procurando um dígito, né? Não sei se vocês se lembram. Daquela coisa de eu pegar uma diagonal e sempre garantir que, a bem da verdade, e é isso que vai acontecer, tá? Eu vou garantir que a máquina D, tá? Ela vai ser diferente na saída dela de todas as outras, né? Porque sempre quando um aceita, eu rejeito, quando aceita, aqui rejeita, quando rejeita, aceita. Sempre tem um comportamento inverso. E ela não vai ser possível de ser representada nessa matriz, porque quando eu pegar D e pedir para que D seja lida como entrada, bom, eu não tenho como tomar essa decisão. Porque eu não tenho o valor de referência para D. Porque quando M4 rejeita, eu consigo soltar um aceita aqui. Mas quando D aceita, eu faço o quê? Eu rejeito? Mas se eu rejeito, D tem aceitado, né? Esse é o absurdo. Essa é a interrogação. De uma certa forma, essa linha aqui, em que a máquina D vai estar nessa tabela, tá bom? Ela vai representar a impossibilidade de D estar aí. Porque quando for a célula D com a sua codificação, eu não vou conseguir preencher aqui com aceita e rejeita.
O que está apontando a bem da verdade? Está apontando que é impossível criar esse decisor, tá? O decisor está me levando para o absurdo. O decisor está me levando para o absurdo, então eu, na realidade, tenho que admitir que esse decisor não existe. Então, AMT é indecidível, tá bom? Então, veja que negócio curioso. A diagonalização de Cantor vai aparecer de uma maneira indireta, né? Quando a gente cria essa matriz e percebe que, a bem da verdade, essa máquina T não vai ser devidamente, como é que é, processada aí por ela mesma, tá bom? É semelhante àquela criação do X que deveria estar mapeado, mas não está, tá? Vamos supor que tem uma objeção, vamos supor que tem uma correspondência, tá aqui. Cadê? O X real? O X real deveria estar aqui dentro. Opa, mas eu consigo construir um fora, que não está aqui dentro. Essa é a ideia, tá? Essa máquina D, a própria máquina D, tá? Ela supostamente deveria estar aqui, mas bom, quando eu coloco ela na tabela, eu chego em um momento que eu não consigo preencher. Esse é o absurdo. Tá joia? Ah, beleza, tá? Então, temos aí o problema de que a MT é indecidível, tá? E essas abstrações bem maiores aí, não tão simples, não tão triviais assim, de criar essas máquinas, a máquina H, a máquina D, e mostrar o absurdo a partir da utilização delas ao extremo. Utilizo elas ao extremo a tal ponto de perceber que chegamos em um absurdo, tá? Bom, eu cheguei a mencionar para vocês que existem linguagens Turing reconhecíveis em outro momento, tá bom? Mas eu não cheguei a apresentar de maneira específica uma linguagem Turing reconhecível. Tá? Falei apenas que existia uma linguagem Turing reconhecível. E eu falei que isso era verdade porque eu disse para vocês que como existia mais linguagens do que máquina, pelo menos uma linguagem era Turing reconhecível. Então foi assim que eu encerrei o momento que eu falei sobre conjuntos incontáveis, né? Então a quantidade de máquinas de Turing é contável, a quantidade de linguagens que a gente tem é incontável. Então a gente tem mais linguagens que máquinas, então pelo menos uma linguagem é Turing irreconhecível. Mas eu não mostrei nenhum exemplo de linguagem Turing reconhecível e eu vou fazer isso agora, eu vou mostrar isso para vocês agora, tá joia? Então, para fechar nossa aula de hoje, eu vou falar sobre esse teorema 422 aqui, que vai dizer que uma linguagem ela é decidível. E aqui eu tenho SSE, não é erro de digitação, tá? É uma abreviação. Se e somente se, tá bom? Ela é Turing reconhecível e coTuring reconhecível, tá bom? O que é uma linguagem coTuring reconhecível? Bom, uma linguagem coTuring reconhecível é quando o seu complemento, tá? O complemento dessa linguagem também é Turing reconhecível, tá? Então eu tenho uma linguagem Turing reconhecível. Essa linguagem é coTuring reconhecível quando o complemento dela é Turing reconhecível, tá? Então coTuring reconhecível. Esse co ele está associado com complemento, tá bom? Então o teorema é esse. Uma linguagem é decidível se e somente se, então é tanto ida quanto volta, tá? Essa linguagem é Turing reconhecível e ao mesmo tempo é coTuring reconhecível. Bom, então vamos provar, vamos mostrar aqui que isso aqui é verdade, tá? E aí temos duas direções a provar aí. Bom, a primeira é o seguinte, a primeira é que se essa linguagem A, né, ela for decidível, se A de fato for decidível, a gente consegue ver
tá? Que tanto A quanto A barra, que seria o seu complemento, são tudo reconhecíveis, tá? Por de que forma a gente vê isso? Bom, se A é decidível, e aí vamos lembrar aqui, tá? Primeiro passo aqui, eu vou voltar para o papel para afirmar a primeira coisa, né? A primeira afirmação que se tem é o seguinte, né? A gente tem aqui, se a linguagem ela é decidível, né? Ela é tudo reconhecível. Se eu tenho uma linguagem aqui, ó, vou chamar essa linguagem de A, tá? Se A pertence a LD, A é decidível, naturalmente A é tudo reconhecível, tá? Porque lembra, né? Se A é decidível, então eu tenho uma máquina de Turing que a decide. O que é uma máquina de Turing que a decide? É que para todas as cadeias que pertencem à linguagem, eu aceito, tá? Isso já é uma característica aí, né, das linguagens Turing reconhecíveis, tá? Mas para todas as cadeias que não pertencem à linguagem, eu garanto que eu vou rejeitar. Mas como eu garanto já a primeira parte, que todas as cadeias que pertencem à linguagem eu aceito, naturalmente toda a linguagem decidível é tudo reconhecível. Tá? Então, primeiro passo tranquilo é toda a linguagem decidível é tudo reconhecível. Tá? E aí qual é o ponto? É que o complemento de uma linguagem decidível também é decidível, tá bom? Esse é um outro passo aqui que a gente tem. O complemento de uma linguagem decidível também é decidível. Como é que eu consigo mostrar isso? Bom, dá para mostrar e não é tão complicado assim. A gente pode pensar da seguinte ótica, tá? Se A, tá, pertence a LD, se A é decidível, tá? Então eu consigo criar um decisor para A. Eu vou chamar esse decisor de M de A, tá? M de A é um decisor, tá bom? Porque A é decidível, beleza? Bom, eu vou criar uma máquina, eu vou chamar essa máquina, sei lá, vou chamar essa máquina de M A barra, tá? Que vai ser o decisor, vai ser um decisor do complemento de A, beleza? Para mostrar que se A é decidível, eu garanto a vocês que a barra também é decidível, tá? Então, para eu mostrar que isso aqui é verdade, eu vou criar a minha máquina a partir do que eu tenho em mãos, o decisor da linguagem A. Então, como é que eu crio? Eu vou deixar bem marcadinho aqui, né? M de A barra, tá bom? Como é que eu crio M de A barra? Então, M de A barra vai ser o seguinte, eu vou fazer a descrição, né? Então, eu faço sobre a entrada ômega, eu faço passo 1, rode, eu vou rodar M de A, tá? Lembrar aqui, né? Que eu estou construindo M de A barra, tá? Vou tentar deixar bem claro aqui, se for possível. M de A barra, tá bom? Eu vou rodar M de A, que eu sei que se A é decidível, eu tenho um decisor para M de A. Então eu rodo M de A sobre ômega, que ômega é dado, tá bom? Aí no passo 2, se essa máquina aceitar,
O que é que eu faço com a minha outra máquina? A minha outra máquina rejeita, tá? Por quê? Eu estou usando a própria máquina de A para ser o decisor do complemento. O complemento é lógico inverso. Se aquela cadeia pertence à linguagem de A, então eu rejeito quando eu estou olhando a linguagem de A barra. Tá bom? Se M de A aceitar, rejeite. Tá? E aí eu boto se M de A rejeitar, eu aceito. Tá? E bom, aqui eu já fecho a minha descrição, né? Abri aqui e fechei aqui. Bom, como M de A é um decisor, então só vai ter duas possibilidades. Ou para qualquer cadeia de entrada, ou M de A aceita ou M de A rejeita. Não tem uma terceira opção. Ou uma terceira situação. Então, se M de A aceitar, como eu estou de olho no complemento aqui, eu rejeito. Se M de A rejeitar, como eu estou de olho no complemento, eu aceito. Tá joia? Então, se A é uma linguagem decidível, então o complemento também é decidível, tá? A gente diz que a classe de linguagem decidível, né, é fechada sob operação de complemento, tá bom? Então, como eu tenho isso como verdade, qualquer linguagem decidível é tudo reconhecível, tá? E o complemento de uma linguagem decidível também é decidível. Então, qualquer linguagem decidível é tudo reconhecível. Então, A, que é a linguagem que eu estou de olho aqui, A, é tudo reconhecível, tá? E a barra é tudo reconhecível também, porque A tem que ser tudo reconhecível e có tudo reconhecível. Então, o A barra tem que ser tudo reconhecível. Bom, a barra também é, porque se A é decidível, a barra também é decidível, tá bom? E como a barra é decidível, a barra também é tudo reconhecível, tá bom? Bom, se deu um nó na cabeça de vocês, aí volta o vídeo, dá uma olhada com mais calma. A vantagem de ser vídeo tem essa vantagem, tá? Mas uma direção está resolvida, é a direção da ida. Se eu tenho um A decidível, como é que eu consigo produzir aí tanto A tudo reconhecível quanto A sendo cotudo reconhecível? Eu olhar o complemento de A e saber que ele é tudo reconhecível. Tá bom? Então, a parte 1 da prova, ok, tranquilo, tá? Uma linguagem é decidível. Se uma linguagem é decidível, então ela é tudo reconhecível e cotudo reconhecível. Essa é uma ida. A volta agora. Então, eu quero provar agora a segunda parte, tá? Se tanto A quanto A barra são tudo reconhecíveis, tá? Como é que eu faço para mostrar que A é decidível, tá? Então, eu tenho uma linguagem tanto tudo reconhecível como cotudo reconhecível. Uma linguagem A. Então, eu tenho que tanto A quanto A barra são tudo reconhecíveis. Tá? Então, a afirmação é a seguinte: se A e A barra são tudo reconhecíveis, então é possível criar um reconhecedor para ela. Não é um decisor, tá? É um reconhecedor. É uma máquina que apenas reconhece essa linguagem, porque ela é tudo reconhecível. É um reconhecedor apenas. Então, para A, eu vou chamar essa máquina de M1, tá? É o reconhecedor de A. E para A barra, eu vou chamar essa máquina de M2, tá? E aí a gente vai criar uma máquina M, tá? Uma descrição de uma máquina de Turing M, tá? Que vai utilizar como subrotina, tá? Tanto M1 como M2 como subrotina, tá certo? E aí a ideia é o seguinte, é que eu vou receber a entrada ômega, tá? Porque a minha ideia é criar um decisor para a linguagem A, tá bom? A partir de dois reconhecedores, M1 e M2.
Eu vou criar um decisor para a linguagem A. Porque eu quero sair do tudo irreconhecível com tudo irreconhecível de A para chegar que A é a linguagem decidível. Tá bom? Então eu vou executar ambas, né? Ambos, né? Tanto o reconhecedor M1 quanto o reconhecedor M2 sobre a entrada ômega. Só que eu vou executar isso em paralelo, tá? Eu vou executar as duas, ó, juntas ao mesmo tempo. Executar ambas ao mesmo tempo aqui, em paralelo, tá? Por que eu preciso garantir que essa execução é em paralelo? Eu tenho que garantir que essa execução é em paralelo porque, como M1 e M2 são reconhecedores, eu não tenho certeza se executar M1 pode levar ele, por exemplo, para uma situação de loop. E nem M2, tá bom? Então, se eu inventar de fazer o risco, né, eu posso entrar nesse risco de querer executa M1, depois que acabar, executa M2. Não, você não pode fazer isso. Se M1 e M2 são reconhecedores, não pode. Existe uma situação ruim, que não é desejável, é que M1 pode entrar em loop. Se M1 entrar em loop, você nunca vai executar M2 e aí o seu algoritmo está furado. Então a tática é rode ambas ao mesmo tempo, em paralelo. Tá? Rode as duas em paralelo, sobre a entrada ômega. Então vai estar aqui, ó, M1 e M2 executando ao mesmo tempo, em paralelo. E você vai estar lá, ó, de olho nas duas. Tá? O que é que vai acontecer? Eu sei que uma das duas vai aceitar. Porque é natural, eu estou com A e a barra, tá? Então, a união com a barra é sigma estrela. Então, ômega vai ser aceito tanto por um ou por outra. Ou até por ambos em alguns cenários. Não, ambos não. Ou um ou outra, tá? O complemento, né? O complemento é disjunto, né? Então, ou por um ou por outra, tá? Mas vai ser aceito em algum momento, tá? E eu sei que em algum momento vai ser aceito. Ou por um ou por outro. Então a pergunta é, se M1 aceita ômega em algum momento, isso pode acontecer, as duas vão estar sendo executadas simultaneamente, né? Se em algum momento M1 aceita ômega, você aceita, tá? Porque M1, tá, é o reconhecedor de A. Eu estou criando um decisor para a linguagem A, certo? Então, quando M1 aceita, ó, eu vou lá e aceito. E se M2 aceita, tá? Ômega, em algum momento eu rejeito, tá joia? E eu garanto o seguinte, como A união A estrela, perdão, né? A união, deixa eu voltar aqui, né? O nosso papel. Como A, eu tenho aqui, né? Meu sigma estrela, tá? E eu tenho em algum momento aqui, em algum lugar aqui do sigma estrela, eu tenho um conjunto A, tá joia? E esse conjunto A aqui, pela própria definição de linguagem, ele é um subconjunto de sigma estrela, tá? Ele pode ser o próprio sigma estrela, mas ele é um subconjunto de sigma estrela. Então, se por acaso aqui está A barra é tudo que não há A em relação a sigma estrela. Então, isso aqui é o meu A barra, tá? Logo, pela própria definição de complemento, né? Então, eu tenho A união com A barra vai ser sigma estrela. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu mando um ômega como entrada, esse ômega ele pertence a sigma estrela, tá? Então das duas uma, ou o ômega vai ser membro de A barra, ou o ômega vai ser membro de A. Não tem outra opção, tá joia? Então eu garanto que a cadeia de entrada vai ser aceita ou por M1 ou por M2. Porque M1 reconhece A, M2 reconhece a barra. E como eu sei que para as cadeias que pertencem à linguagem, eles são obrigados a aceitar, não é uma opção.
ele não rejeita, ele não é obrigado a rejeitar todas as cadeias que não pertencem, mas as que pertencem são. Então, se eu tenho um reconhecedor para tanto para a linguagem A como para a linguagem A barra, então, se M1 aceita ômega em algum momento, aceite. Né? E se isso aqui não acontecer para M1, se não aceitar em algum momento, vai aceitar no M2, tá bom? E aceitando no M2 é porque ômega é membro de A barra. Sendo membro de A barra, você rejeita. Tá joia? Então conseguimos ter aqui a prova, né, da segunda direção para dizer que uma linguagem ela é decidível se e somente se ela for Turing reconhecível e coturing reconhecível. Tá bom? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque uma consequência bastante importante desse teorema é esse corolário aqui. Tá? Que corolário é esse? É o seguinte, uma linguagem é decidível se e somente se ela é Turing reconhecível e coturing reconhecível. Bom, o complemento de AMT não é Turing reconhecível. Por que isso é verdade? Vamos lá chegar nessa conclusão, tá joia? Então, por que isso é verdadeiro? Bom, a gente viu aqui em cenários anteriores aqui, tá joia? Que a MT, tá? Essa linguagem, ela é Turing reconhecível, tá? Eu consigo criar uma máquina de Turing que a reconhece, tá? Então a gente apresentou aqui. E bom, eu posso apresentar de novo, não é muito difícil a gente fazer essa máquina. Vou chamar essa máquina de M, tá? E aí eu faço, né, sobre a entrada tem que se lembrar que eu estou falando de AMT, né? Tá? Eu chamei M aqui, né? Deixa eu criar a máquina, não vou chamar de M, não, vou chamar de H, só para facilitar a nossa vida aqui, tá? Então vou criar essa máquina H, que vai receber a entrada M ômega. Lembra? Em que M é uma MT e ômega é uma cadeia, tá já? E o que eu faço aqui? Ué, rode M sobre ômega, tá? 2. Se M aceita, aceite, tá? Se M rejeita, rejeite. Bom, era essa a máquina, tá? Que reconhece, tá? A AMT, tá? Essa máquina aqui, ela reconhece a AMT, a máquina H, tá bom? Por que eu falo que reconhece? É que se M aceita, eu garanto que ela vai aceitar, beleza? Eu não garanto necessariamente que vai ser rejeitado, porque como M pode admitir o cenário de loop, pode acontecer que quando eu pedir para rodar M sobre ômega, ele não vai nem executar o passo 2. Ele vai entrar em loop. Mas tudo bem, eu estou preocupado só que se M encerrar sua execução, ele vem para cá, ele vai aceitar ou vai rejeitar talvez.
Mas se aceitar, eu garanto que ele vai executar o passo 2. Aceitou, tudo bem. Eu garanto que H reconhece a AMT. Reconhecer sim, tá bom? Bom, a gente acabou, isso aqui é o fato 1, tá bom? O fato 2 é o seguinte, a gente acabou de ver que a AMT é indecidível, tá? A gente acabou de ver esse fato, isso aqui é um fato 1, tá? Esse aqui é o fato 2, tá já? A AMT é tudo reconhecível, tá? A AMT é indecidível, tá bom? Joia? Bom, qual é o ponto que a gente tem aqui, tá? Que a gente precisa pensar. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, que se a AMT é tudo reconhecível, o que é que eu posso falar sobre a AMT barra? O que é que eu posso falar sobre ela? Bom, eu vou ter dois cenários, tá? Será que ela é Turing reconhecível? Ou será que ela não é Turing reconhecível, tá? Então, não é TR, tá? Vamos pensar nesses dois cenários, tá bom? Bom, se de fato eu admitir esse percurso aqui, se eu admitir que a AMT barra é Turing reconhecível, então eu digo que a AMT é Turing reconhecível e coturing reconhecível. Se isso fosse verdade, a AMT teria que ser decidível e não indecidível. Foi o que a gente acabou de falar agora. Acabou de mostrar no teorema. Então, se eu sei que isso aqui é verdade, eu não posso admitir essa hipótese de que a AMT barra, o barra aqui, é Turing reconhecível. Porque se eu admito essa hipótese, essa com essa vai forçar com que a AMT seja decidível e não indecidível, como a gente, na realidade, provou no início da aula. Tá bom? Então, essa via aqui, ó, essa via não é possível. Não, a AMT barra não pode ser tudo reconhecível. Então, naturalmente, ela é a outra via. Aqui é um dilema. Dentro desse dilema, a AMT barra só vai restar dizer para você que ela não é tudo reconhecível. Se ela não é tudo reconhecível, ela é uma linguagem Turing irreconhecível, tá? É o que está escrito aqui em cima, né? Uma linguagem Turing irreconhecível. Você pode dizer que não é Turing reconhecível ou falar que é uma linguagem Turing irreconhecível, tá bom? São esses dois termos aí que a gente pode utilizar para ela. Tá joia? Então, bom, pessoal, é isso, tá? Com isso, bom, você percebe que quando você está diante de uma linguagem indecidível, você naturalmente consegue identificar, naturalmente não, né? Se você tiver uma linguagem indecidível, você pode, na realidade, estar identificando linguagens Turing reconhecíveis também. Isso é o complemento delas. Vai depender, obviamente, do cenário de você ter um reconhecedor para ela, tá? Tem um reconhecedor e você percebe que essa linguagem é indecidível, naturalmente o complemento dela é Turing reconhecível. Então essa é a conclusão aí, tá? Então a gente tem um conjunto de linguagens aí que vai apontar como linguagens Turing reconhecíveis. São linguagens que não tem máquina de Turing que a reconhece. E aí sim, isso é um problema prático interessante, porque se você está lidando com um problema
e esse problema você consegue provar que esse problema é Turing reconhecível, não adianta gastar a cabeça com ele pensando em modelar esse problema para uma solução computacional, entende? Não adianta. Ou você relaxa os requisitos desse problema, ou você simplesmente fala, ó, é impossível com o modelo computacional que a gente tem, baseado em máquina de Turing, resolver esse problema, tá? Então, reconhecer os limites da computação é reconhecer também de que alguns problemas são insolúveis por máquina, sim, são insolúveis, não adianta você insistir para esse modelo computacional. O que é que você pode fazer? É bom, de repente, propor um modelo computacional que seja exequível no mundo real melhor do que a máquina de Turing, né? Estamos aí há 90 anos aí praticamente, né? Quase 90 anos, né? Da proposição aí do modelo de Turing, né? Ou então você pega os seus requisitos, né? Os requisitos dessa máquina e você dá uma relaxada, você relaxa esses requisitos. Você exige menos do problema, né? Para poder de fato você chegar em uma solução exequível, tá? Mas conhecer e saber que existem problemas insolúveis, né? Não apenas indecidíveis, mas problemas Turing irreconhecíveis, problemas que você não vai conseguir nem reconhecer utilizando a máquina Turing. Então, esse cenário existe, é um cenário possível, e diante desse cenário, os dois caminhos mais triviais é o seguinte: ou você desiste desse problema, porque ele não tem solução computacional para os modelos computacionais que a gente está apresentando, né, com instâncias concretas no mundo real, né? Caminho 2: ou você relaxa os seus requisitos, você na realidade reformula o seu problema de forma que ele fique menos complexo do que ele é, e aí você resolve fragmentos do seu problema e não o problema em si como um todo. E a opção 3 aí, que de repente é você propor um modelo computacional, né, distinto aí, né, da máquina de Turing, que consiga dar conta do seu problema, que consiga reconhecer o seu problema, mas ao mesmo tempo, que esse é um desafio, né, porque modelos fictícios ou narnianos ou formais que dê conta de várias linguagens existem, né? O problema é se ele tem uma correlação concreta, né, e real com o nosso mundo, né? Então, o poder da máquina de Turing é que existe um paralelo muito forte, né, com modelos computacionais, com dispositivos computacionais reais, como o seu celular, como o seu notebook, como o seu PC de mesa. Então, isso é realmente assim, isso que dá o poder desse modelo formal chamado máquina de Turing. Realmente isso traz uma concepção distinta, diferenciada do modelo formal. Ele não é apenas um modelo formal pela beleza matemática apenas. Existe um correlato físico, concreto, real que a gente utiliza e que tem na realidade transformado nossa realidade. Tá joia? Bom, pessoal, espero que fiquem bem, né? Espero que tenha saído vivo aí dessa aula. É uma aula que o nível de abstração é bem mais alto do que o normal. E peço que estudem, descansem e a gente se encontra no nosso próximo encontro, tá bom? Um abraço, tchau, tchau e até a próxima.